Olá, meu nome é Naine Maila. O nosso grupo de cálculo 3 ficou responsável pelo tema Movimento Harmônico Simples, relacionando aos conhecimentos de equações diferenciais de segunda ordem. Nós escolhemos um exemplo de física, onde um corpo de massa m está ligado a uma mola a determinada distância, sendo sujeito a forças tanto de atrito como forças externas. As equações com coeficientes constantes, embora simples, servem como modelo para um grande número de sistemas importantes nas aplicações em física, engenharia e em outras áreas. Então, como eu disse, o exemplo que a gente pegou está muito relacionado à disciplina de física, mas é usado em cálculo e na engenharia em geral, que é o exemplo da mola. A força que a mola exerce sobre o corpo é dada pela lei de Hooke. A lei de Hooke diz que a força da mola é igual a menos K vezes X, onde K é a constante da lei de Hooke e X é a distância. Enquanto o atrito exerce uma força proporcional à sua velocidade e em direção oposta a ela. Ou seja, a força de atrito é igual a menos CV, que é a força de atrito vezes velocidade, e está com som negativo porque está em sentido oposto. De acordo com a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, onde a somatória de forças é a soma de todas as forças atuando sobre o corpo. Ou seja, massa vezes aceleração é igual a menos a força de atrito vezes velocidade, e também menos a constante da lei de Hooke vezes a distância. MA igual a menos CV menos KX. Então, se além dessas forças adicionarmos uma força externa F de T, provida, por exemplo, por um motor ou outro mecanismo qualquer de transferência de energia para o sistema corpo-mola, teremos a equação. Então, antes a gente tinha essa equação aqui, que é MA igual a menos CV menos KX. Mas agora outra força está atuando sobre o corpo, que é essa força aqui, F de T. Então a gente tem que igualar essa equação com o F de T. Para fazer isso, a gente tem que trazer o menos CV e o menos KX para antes da igualdade. Então eles vão ficar com o sinal positivo, tá? Aqui o sinal positivo. E agora a gente vai fazer outra coisa para transformar essa equação em uma equação diferencial de segunda ordem, que é o quê? A velocidade nada mais é do que uma determinada distância, determinado espaço, sobre um determinado tempo. Então, ela ficaria com dx sobre dt. E a aceleração nada mais é do que a derivada da velocidade. Então, aqui a aceleração vai ficar aqui com d² vezes x de t sobre dt. Então, aqui a gente encontrou a nossa equação diferencial de segunda ordem. E também a gente pode estar utilizando a notação compacta, que é a famosa x uma linha e x duas linhas, para estar diminuindo a equação, onde o x duas linhas está sendo referente a esse daqui, que é a aceleração, e o x uma linha está sendo referente a essa parte aqui, que é a velocidade. O caso mais simples de interesse é o da mola livre, sem a atuação de forças externas, o atrito. Nesta situação, temos a mola que está em um movimento livre, então removemos a força de atrito e a força externa, restando assim a massa somada à constante de Hooke, tendo o valor resultante igual a zero. Ficamos assim com a equação de mx, duas linhas, mais kx igual a zero. Isso nos leva à equação diferencial com coeficientes constantes. Podemos assim resolver essa equação de segundo grau. Tendo resolvido a equação, a gente tem que r ao quadrado mais 1 é igual a zero, e depois de isolarmos o r, temos que o r é igual a raiz quadrada de menos 1, fazendo com que o r tenha o valor igual a mais ou menos i vezes w. A nossa solução geral é x de t igual a constante 1 vezes o seno de wt mais a constante 2 vezes o cosseno de wt. Essa equação geral
ela se originou das determinações que temos dos coeficientes constantes. Tendo como base os conceitos de física, o W ele equivale à raiz quadrada de K sobre M, que representa a frequência natural do sistema. As constantes de integração ficam determinadas por meio das condições iniciais. Por exemplo, posição e velocidade inicial do corpo. Uma outra forma interessante pode ser obtida para essa solução se nós definirmos novas constantes, como a amplitude, que é o C maiúsculo, e o sigma, que é o ângulo, que se relacionam com a constante 1 e 2, de acordo com a figura. A gente tem aqui a figura de um triângulo, onde as constantes C1 e C2, como eu já disse, elas se relacionam com o sigma e o C. Agora eu vou explicar o porquê dessa figura. A gente pode ver que quando uma mola está em movimento, ela exerce frequência. A gente pode também observar esse ponto de movimento, esse ponto se movimentando ao redor do círculo, que é como se fosse a figura da mola indo e voltando, causando assim frequência e amplitude. Por isso, a imagem do triângulo, pois a gente pode relacioná-la com as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Dessa forma, a gente tem que a constante 1 ela é igual à amplitude, que é o C maiúsculo, vezes o cosseno de sigma, que é o ângulo. E que a constante 2 é a amplitude vezes o seno de sigma. E a partir disso, a gente pode calcular a amplitude por Pitágoras, que fica C maiúsculo igual a raiz quadrada de C1 elevado a 2 mais C2 elevado a 2. E o nosso ângulo pode ser calculado a partir do arco tangente de C2 sobre C1. Então, a relação de C1 e C2 a gente já tem, e agora a gente vai substituir na equação geral, que vai ficar o seguinte: x de t igual a C maiúsculo, que é a amplitude, vezes o seno de WT, vezes o cosseno de sigma, mais cosseno de WT vezes o seno de sigma. Usando a fórmula de adição do arco seno pelas relações trigonométricas, temos que o seno de A mais B é igual a seno de A vezes o cosseno de B mais o cosseno de A vezes o seno de B. Isso, se a gente parar para perceber, é equivalente à nossa equação geral, que é o seno de WT vezes o cosseno de sigma mais o cosseno de WT vezes o seno de sigma. A gente pode substituí-lo dessa forma, reduzindo o seno de WT vezes o cosseno de sigma mais o cosseno de WT vezes o seno de sigma em somente seno de WT mais sigma, sendo o WT equivalente ao A e o sigma equivalente ao B. Dessa forma, a nossa equação geral ficará x de t igual a a amplitude, que é o C maiúsculo, vezes o seno de WT mais sigma. A gente colocou o C, que é a amplitude, né, o C maiúsculo, depois porque ele estava em evidência na fórmula anterior, né? Assim, a gente vai ter a equação que descreve o movimento harmônico, simples, né, que é o movimento da mola em questão. E o gráfico desse movimento é simplesmente o seno, o de um seno ou cosseno, com amplitude de fases modificados em relação ao seno ou cosseno puro. Olá, agora eu vou dar um exemplo diante da situação que foi descrita. Um objeto de massa igual a 4 kg está preso a uma mola constante de Hooke de K igual a 9 N por centímetro, sobre uma mesa horizontal sem atrito. No instante t igual a 0, a massa é solta de uma posição inicial afastada de 6 centímetros da posição de equilíbrio da mola e com velocidade inicial de 3 centímetros por segundo. Bom, gente, observando aqueles valores, a gente pode ver que pode ser usado como condição inicial. E para usar como condição inicial, a gente tem que ter a solução geral e a derivada da solução geral. Então, a derivada da solução geral vai ser assim. Como vocês podem ver, o seno,
ele é como se fosse o U e o WT é como se fosse o V. E aqui também é a mesma coisa. O cosseno é como se fosse o U e o V é como se fosse o WT. Então, a gente vai usar a regra do U vezes V, que é o U' vezes o V mais o V' vezes o U. Então, vai ficar assim. A derivada do seno de WT, que é o cosseno de WT, vezes o DU, que no caso é o W, aí eu repito ele aqui, vezes a constante 1. E aqui vai ficar assim, a mesma coisa. A derivada de cosseno de WT, que é menos seno de WT, vezes o DU, que é o W, vezes a constante 2. Aí aqui temos a solução geral e aqui a gente tem a derivada da solução geral. Bom, agora usando as condições iniciais. Usando a primeira condição, que dizia que no tempo zero a distância é de 6 centímetros. Então, temos aqui o x no t de zero e a distância igual a 6. Bom, a gente pega a primeira solução geral e iguala ela ao 6 para conseguir definir as constantes. Bom, então vai ficar assim, a constante 1 vezes o seno de WT mais a constante 2 vezes o cosseno de WT igual a 6. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir o zero pelos t. E aí temos C1 vezes o seno de W0 mais o C2 vezes o cosseno de W0 igual a 6. E aí vai ficar C1 vezes 0, que o cosseno de 0 é 0, mais C2 vezes 1, que o cosseno de 0 é 1. Tudo isso igual a 6. Bom, gente, então temos C2 igual a 6, porque C1 vezes 0 é 0 e C2 vezes 1 é C2. E o 6 a gente repete aqui. Então, é isso. Já conseguimos achar o C2, que ele é igual a 6. Agora a gente vai para a segunda condição inicial, que diz que a velocidade é igual a 3 cm por segundo. E como está a equação que a gente derivou tá relacionada com a frequência, aí o que a gente fez? A gente passou o segundo para cima multiplicando com o sinal de menos 1, elevado a menos 1 na verdade, para dar a unidade de frequência. Então, a nossa segunda condição inicial nos diz que no tempo zero, x é igual a 3. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente, que é o que é igualar essa equação aqui a 3, que vai ficar, e substituir o zero no lugar de t, que vai ficar o quê? C1w vezes cosseno de w vezes 0, menos C2w vezes seno de w vezes 0, igual a 3. E a mesma coisa, vamos fazer embaixo, que vai ficar o quê? C vezes w vezes 1, que no caso o cosseno de w é igual a 1, menos C2w vezes 0 igual a 3. Ficamos C1w igual a 3. Mas lembrando que o nosso w é a nossa frequência natural, que é igual a 3 meios. Se vocês voltarem no vídeo, vão ver que a gente fez essa conta aí. Então, vai ficar C1 vezes 3 meios igual a 3. A gente isola o C1, fica C1 igual a 3 sobre 3 meios. E fazendo a conta de 3 meios dá 2,5. 3 dividido por isso fica C1 igual a 2. E partindo para a solução particular, a gente aplica na solução geral, para encontrar a solução particular, né? Então, C1 é igual a 2, que a gente achou. O seno de WT, o T é 3 meios, fica 3T sobre 2, mais o C2 é igual a 6, vezes o cosseno de WT, que o T é igual a 3 meios, como eu acabei de falar. E lembrando que o tempo é medido em segundos e o x em centímetros. Então, essa se torna a nossa situação particular. Agora, eu não sei se vocês lembram, mas não dá, a gente não precisa parar por aí, ou seja... Agora, não sei se vocês lembram, mas se a gente quiser, a gente não pode parar por aqui, porque nós podemos calcular a amplitude da oscilação. Então, por Pitágoras, a gente só substitui os valores aqui na equação, ou seja, C1 e C2, e acha o valor da amplitude, nesse caso 40 centímetros, que seria o que a amplitude? A distância entre o ponto, né, o ponto da onda até o meio.
como se fosse uma função senoidal, na verdade, né? Onde o período e tudo mais, que a gente já viu em física, dá a noção da amplitude, que nesse caso ficou 6,3 centímetros. E o ângulo de fase, que a gente pode calcular a partir do arco tangente de C2 sobre C1, vai dar tangente de 3, que dá aproximadamente 1,25 radiano. Então, também relacionado à amplitude, ângulos e o que a gente viu anteriormente no gráfico. Portanto, para finalizar, se nós substituímos, nós chegamos a essa equação, que na verdade, não sei se vocês lembram, mas inicialmente a gente resolveu todos aqueles cálculos, desenvolvemos tudo para chegar nessa equação. E a gente achou todos os valores aqui. Então a gente pode substituir se quiser para conseguir encontrar o movimento da bola e poder deixar o tempo, e se quiser fazer o gráfico. E é como foi dito anteriormente, o tempo é medido em segundos, o x em centímetros e o seno adimensional. E se resolvendo vai dar um gráfico senoidal. Então foi isso, a gente agradece a atenção de vocês, quem assistiu até aqui, espero que tenha sido esclarecedor, que a gente tenha conseguido aplicar os conceitos do tema.